aconteceu uma coisa curiosa, quando eu comecei bem novo, como já falei, lá na SPM, né, eu conheci um cara, eu comecei a dar aula junto com um cara que eu amava, Gerhard Wilder, que é um dos caras, era um tremendo diretor de arte, é um dos caras mais importantes, foi um dos caras mais importantes na direção de arte publicitária no Brasil. Todo mundo, o Petit, o Zaragoza, o DPZ, eles sempre citam o Wilder como uma tremenda influência. O Wilder era alemão, faleceu um tempinho atrás, pouco tempo atrás. E o Wilder era alemão e veio com 18 anos para o Brasil e trabalhando na Macan, depois trabalhando num monte de agência. Ele implantou o conceito do diretor de arte aqui no Brasil. Foi Bom, enfim, eu fui convidado para dar aula lá e para fazer dupla de direção de arte com o Wilder. Foi muito legal, foi no início, né? Aí o Wilder, a revista Propaganda na época, ela, na última página, a revista Propaganda é o veículo mais antigo da propaganda brasileira, né? Aí ela, na última página, eles convidavam sempre um diretor de arte para fazer um cartoon, uma piadinha sobre publicidade e tal, não sei o quê. Todo mês variava o diretor de arte, né? E daí o Wilder chegou um dia para mim na aula da SPM e falou assim: você tem algum cartoon sobre publicidade? O Wilder curtia o trabalho e tal. Eu disse: olha, tenho um cartoon, eu acho que eu tenho um, por quê? Puta, eu vou mandar para a revista Propaganda, com o Armando Ferrentini, que é amigo meu e tal, não sei o quê. Eu conheci a revista, tinha até sonho de, bom, a revista Propaganda na época era super badalada, né? Super badalada. O prêmio colunista era super badalado, né? Tinham poucos prêmios. Hoje em dia tem muita premiação, então os prêmios acabam tendo um valor menor, né? Mas o prêmio colunista na época era, e hoje, graças a Deus, sou júri de colunista já deu 25 anos. Né? Mas aí o Wilder pegou meu desenho e levou para o Armando adorou o desenho e aconteceu uma coisa gozadíssima. O cartoon era o seguinte, era um cara falando assim, ele estava com a televisão vista por trás, um cara, você imagina um cara vindo desligar a televisão, né? E sem controle, na época não tinha controle remoto. Então o cara veio desligar a televisão e falava assim, olhando para a televisão, então ele estava de frente. Ele falava assim: chega de televisão por hoje. E no olho dele, as duas marcas da Globo, a marca da TV Globo. Mas porque naquela época não existia essa briga, não existia a briga, era Globo e tchau. Se você somasse todas as outras, mas nem ficava muito longe de Globo. As pessoas punham Araldite, manja, o negócio do botão da televisão, era botão. E ninguém, era Globo, não tinha outra opção. Né? Todo mundo só via Globo, 88% de audiência, negócio absurdo. Bom, e o cara falando: chega de televisão por hoje. E aí, curiosamente, foi exato, é por isso que eu nunca esqueço isso. Quando eu mostro na minha aula o símbolo novo, 75, tem 30 anos, o símbolo da Globo, porque foi exatamente nessa semana que eles implantaram o símbolo que o Rudy Bon e o Hans Donner criou, que é o atual. Né? Algumas mudanças, aconteceu algumas mudanças nesses 30 anos. E a Globo pegou esse cartoon foi publicado. Fiquei 3 dias sem dormir. Né? Cartoon publicado, tinha 22 anos, cartoon publicado na revista Propaganda, que era meu sonho. Né? E aí a Globo pegou esse cartoon e fez anúncios em jornais. Aí foi para mim uma glória. Né? Então eles pegaram e pediram licença para mim para mudar a marca. Então eles repetiram meu desenho e botaram a marca nova. Pedimos licença. Putz, eu fiquei muito feliz. Fiquei mais 4 dias sem dormir, olhando a revista, o anúncio. Assim, fiquei muito contente. Né? Bom, o Armando Ferrentini me liga da revista Propaganda e falou assim: olha, vamos bater um papo. E eu fui lá. Ele até achou, eu não conhecia ele pessoalmente, conheci ele de nome. Ele sempre foi um cara muito importante na propaganda, na comunicação da publicidade brasileira. E daí ele falou assim, fez a proposta para eu ficar fixo na revista. Né? Então, na revista Propaganda, eu estou há 32 anos na última página. Foi uma coisa legal. O pessoal fala assim, eu sou o melhor cartunista da propaganda brasileira. Eu sou o único, né? Não tem outro. Né? Ninguém se especializou no cartoon de publicidade. Né? E eu, absolutamente também, sem querer, né? Acabei entrando por esse viés aí. Então, eu comecei na revista Propaganda em 75. Eu fazia uma charge na revista Propaganda, né? E daí, 4 anos depois, a revista Propaganda, naquela época, era aquela revista mensal que saía de vez em quando, né? Sabe, por um monte de problemas, tal, a revista atrasava. Então eu fazia uma charge sobre alguma coisa que estava rolando na televisão e ela atrasava demais, né? Então ficava, enfim, ficava defasado, né? E daí eles tiveram a ideia, existia já o jornal Propaganda e Marketing,
Eles resolveram, a editora referência, me convidaram para ir fazer a charge no jornal, que era semanal, e continuar, e criar alguma coisa na revista Propaganda. Eles queriam que eu continuasse. E aí que eu tive a ideia, e foi inspirado na ECA, lembrei disso agora. Tive a ideia de criar a Dona Zezé, que é a moça do café, que é uma mulher que serve café dentro da agência de propaganda, né? E é a mulher dentro da agência que mais entende de propaganda e marketing. Nenhum trabalho sai da agência sem que a Dona Zezé dê uma olhada. Ela que faz a revisão de texto, ela que revisava no tempo do Futolito, ela que atende os candidatos a estágio, ela que vê a pasta, opina, tal, não sei o que. A Dona Zezé é fera. E a Dona Zezé foi inspirada numa querida pessoa, que foi bom, a Dona Célia Portugal Mata, que era nossa, trabalhava na secretaria, né? E ela dava muita bronca na gente. Ela disse: a tua aula não está legal. E falava para mim, para o Pira, para o outro chefe, para todo mundo, né? Tua aula não está legal. E o Luiz, uma vez, o Mauro Salles ligava para a Dona Célia. Ligava, então, e eu uso muito isso no cartoon. Tem um cartoon, por exemplo, que o Dualib liga para a Dona Zezé, a moça do café, para saber se ele vende a DPZ ou não. É bem inspirado nas coisas que... A única coisa é que a Dona Zezé é negra, né? E a Célia, apesar de baiana, é loira, não é nada de negra. Ela é uma pessoa fantástica, maravilhosa, e que tem uma importância aqui no departamento muito grande. A Dona Célia era uma pessoa que cuidava da ECA de uma forma incrível, incrível. E era a nossa chefe da secretaria, que se aposentou há muitos anos atrás, e é uma pessoa fantástica. Eu tenho, as pessoas sabem, aqui dentro eu tenho um relacionamento muito forte com o mercado, né, publicitário. Então, por causa de participação em júri, essas coisas. Então, não tem profissão que tenha mais festa que publicidade, né? Na primeira aula eu sempre pergunto, né? Vocês gostam de festa? E todo mundo levanta a mão. Sim, então vocês estão fazendo o curso certo, né? Porque publicidade tem muita festa, né? E nessas festas você acaba encontrando com ex-alunos, então é incrível. E tem uma brincadeira no mercado, que todo mundo me tira o sarro sobre isso, né? Dizem que eu dei aula com o Mauro Salles, colegas que ele ensinou, e não é verdade, né? Não sou tão velho assim, tudo ali e tal. Mas, e você pega, é incrível, né? Agora tem umas coisas curiosas, né? Há um tempo atrás, eu estava na minha querida Barra do Una, na praia, chegou uma senhora, né? Senhora mesmo, cabelo branco, sabe? Eu estava sozinho, lendo o jornal. Ela chegou e falou assim: Dorinho, você não mudou, menino. Eu olhei para ela e quase que eu falei: mas você mudou. Eu falei, eu levantei, não tinha ideia de quem era a senhora, uma senhora, né? Eu falei assim: juro, me perdoa, não estou te reconhecendo. Eu falei assim: fui tua aluna em 1976. Eu falei: meu Deus. Aí que eu percebi que eu estou velho para ver uma senhora, uma pessoa fantástica. Então isso acontece, né? Às vezes o pessoal envelhece mais que eu, graças a Deus. A dedicação que a gente tem pela ECA, né? E você acaba tendo um retorno de alguma forma, né? Você tem um retorno dos próprios alunos, né? A relação que a gente fica, né? Eu tenho grandes amigos, mas grandes amigos que foram meus alunos, né? Isso é um prazer absurdo, né? Eu tenho, graças a Deus, nos últimos 9 anos, sendo convidado para acompanhar o Festival de Cannes, né? Então é super legal, você vai para lá e cara que você não vê, aluno que você não vê há 10 anos, 15 anos, sabe? Que está em Portugal, né? E te olha e fala: porra, professor, sabe? Te abraça. E perguntando da ECA. Na primeira pergunta: e a ECA, como é que está? Porra, e todo mundo fala: escuta, que saudades. Se eu fosse só o cartunista, eu não seria feliz, é verdade. Se eu fosse só professor, se eu trabalhasse só com comunicação, com design, que eu adoro, né? Eu não seria feliz.